Queridos irmãos e irmãs que estão trabalhando nas equipes de pastoral litúrgica em nossa diocese de Conceição do Araguaia, estou muito feliz por poder ter contato convosco neste momento através desse caminho virtual, pois devemos todos responder a uma pergunta que foi a pergunta essencial do nosso Conselho Diocesano de novembro de 2021. Teve oficinas e, inclusive, sobre a questão da liturgia. A questão essencial era a seguinte: o que é o ano da família 2022 e ano da preparação do sínodo para a sinodalidade? O que este ano de 2022 pode suscitar na pastoral litúrgica? E quero retomar muitas dos itens trazidos pelos membros que participaram desta oficina no Conselho Diocesano para fazer a vocês algumas propostas concretas que vocês estudarão para ver como implantá-las realmente e saber com que vocês poderão contar também por parte da Diocese, quer dizer concretamente e especialmente do nosso Padre Renato. Primeiro, no ano da família é fundamental incentivar a pastoral familiar a arrecadar alimentos nas missas das famílias para auxiliar as famílias mais carentes. Então, missas das famílias com arrecadação de alimentação não perecível destinada às nossas famílias mais carentes. Poderão fazer parcerias com os nossos projetos de misericórdia, pastoral da criança, etc. Incentivar a realização da adoração ao Santíssimo Sacramento e a Santa Missa nas primeiras quintas-feiras de cada mês, com temas particulares à realidade familiar, superação dos vícios, amor conjugal, vida emocional, vida financeira, tolerância e paciência, etc. Terceiro ponto: a realização de missas mensais pelas famílias, onde os fiéis que comemoram aniversário de casamento possam publicamente renovar as promessas matrimoniais. Quarto, incentivar e promover a identidade dos grupos de liturgia de forma comunitária e não individual. Aí eu preciso, talvez, já anunciar qual será a atuação da Diocese através do Padre Renato nessa dimensão litúrgica. Terá uma formação litúrgica EAD, à distância, como aconteceu em 2021 e que fez tanto sucesso. Se continuará a teologia e a espiritualidade da litúrgica, desenvolvendo aspectos mais práticos. Por exemplo, a missa por parte, o espaço litúrgico, o leitor e o salmista, o comentarista e o celebrante. Bom, isso será um curso da Escola da Fé. Pretendemos fazer um grande esforço na pastoral dos coroinhas, com a participação de Dona Maura, uma leiga da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, que trabalhou com o Padre Renato em nível paroquial e depois em nível diocesano, uma verdadeira catequese permanente através do exercício do serviço litúrgico, na idade da perseverança, depois da primeira comunhão, associando as famílias ao crescimento espiritual dos coroinhas, através de formações virtuais e presenciais, pois pretendemos atingir todas as paróquias. Cursos para preparação ou avivamento dos ministros da palavra. Aí vai ter de novo um curso para ministros da palavra
que não pretende dar toda a formação necessária, pois a paróquia também deve investir esforços nisso, mas, além da formação bíblica já dada pela Escola da Fé, queremos educar o leitor diante de um texto, educar o olhar e a inteligência do leitor diante de um texto. Também vai ter formação oratória para falar em público, ler em público, e uma formação litúrgica também para celebrações da palavra. Da mesma maneira, também vai ter cursos para preparação e o avivamento dos ministros da distribuição da Eucaristia. Fizemos isso, mas de maneira muito precária. Ainda queremos ser muito mais exaustiva. Com a dimensão vocacional do ministério, como a Eucaristia deve ser o centro da vida cristã individual e comunitária, evidentemente, e também compreender melhor a Sagrada Comunhão e o culto eucarístico fora da missa. Além disso, também, temas deverão ser oferecidos pelas paróquias e estamos fazendo propostas. Então, o que eu peço é que as nossas equipes paroquiais, incentivadas pela equipe diocesana, Padre Renato, Dona Maura, quando ela chegar, possam realmente se preparar para associar o maior número de pessoas a esta pastoral litúrgica, será um enriquecimento profundo para todas as nossas paróquias. Tudo isso no contexto do Ano da Família, associar as famílias à liturgia e a liturgia à vida das famílias. A todos eu desejo um Feliz Natal, festa família por excelência, festa da Sagrada Família, Ano Novo, tempo de folga, se Deus permitir, de maneira que em fevereiro, tendo cada um refletido um pouquinho sobre estas propostas, possamos começar rapidamente, eficazmente e alegremente. Que Deus nos dê a todos esta graça. Feliz Natal e Santo Ano Novo a todos e todas.